E hoje é dia do Marcelo Martins esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Se você tem alguma pergunta, manda para cá pelo WhatsApp 12, número 981352908. Doutor Marcelo, tem mais gente participando? O Roger Soares, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Trabalha em uma estação de tratamento de esgoto e não pagaram insalubridade para gente do setor. Mas um colega que saiu da empresa entrou na justiça e ganhou. Mas a empresa não está pagando para quem ainda está trabalhando. Já que a justiça determinou que quem saiu receba o benefício, ele deveria pagar para quem ainda está trabalhando, certo? Errado. Errado? Na verdade, quando ele ingressou na justiça e pediu, houve uma perícia, e essa perícia reconheceu que a atividade, o setor era insalubre, mas isso não obriga a empresa a fazer o pagamento para os outros empregados. Seria uma situação diferente se, por exemplo, o sindicato de classe dele entrasse com uma ação coletiva em favor de todos os trabalhadores. Isso é muito comum. O sindicato reúne a categoria, promove uma assembleia e essa assembleia delibera que o sindicato vai patrocinar esse tipo de ação em favor de todos os trabalhadores na ativa. Que aí evita a coisa da perseguição do patrão em determinado funcionário e faz-se a perícia e aí sim o direito passa a ser estendido a todos os trabalhadores. Caso contrário, ele tem que esperar sair da empresa, né, e acioná-la depois individualmente. Tá certo, muito bom então o esclarecimento. A Lourdes diz o seguinte: Lourdes, tem uma dúvida, o meu esposo já está no auxílio-doença há quase 11 anos, por epilepsia e fortes dores na cervical. Corre o risco dele perder esse auxílio? É muito provável, Lourdes, que nos próximos meses ele seja convocado para uma perícia. O INSS tem feito uma revisão de todos os benefícios, principalmente dos auxílios-doença, principalmente de quem está há longo tempo afastado. O ideal é que ele solicite ao perito se é o caso de uma aposentadoria por invalidez previdenciária. Caso contrário, a probabilidade dele ter a alta previdenciária, a alta administrativa, é muito grande. Então, busque o auxílio do seu médico, deve estar em tratamento, mantenha em dia todos os relatórios médicos, exames, etc. E solicite ao médico se é o caso de uma aposentadoria por invalidez. Tá certo. O Itacir de Caxias, no Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte, doutor Marcelo, e aqueles que estão na fila há 2 anos esperando para receber os atrasados e o governo não paga? O que pode acontecer? Eu estou imaginando, Itacir, que você está falando da fila do benefício, né? Você já requereu o benefício Da aposentadoria. de aposentadoria e ainda não foi concedido. O que acontece? Quando for concedido o benefício, é considerada a data da entrada do requerimento. Então, se levar 2 anos, esses 2 anos serão pagos em uma única parcela todos os meses atrasados, desde a data que você entrou com o benefício, tá bom? Então, esse caso é o que acontece, a não ser que a sua aposentadoria seja indeferida, seja negada pelo segurador. Tá certo. Mais uma pergunta. O Ailton Alves, de São Paulo. E ele pergunta o seguinte, qual que é a melhor aposentadoria hoje? A privada ou pelo INSS? Ailton, são institutos bastante diferentes, né? A aposentadoria privada, na verdade, ela tem que ser encarada como uma complementação. Porque ela tem uma série de requisitos, você tem que fazer carga, tem taxa de administração, você tem que procurar uma administradora que seja muito forte, porque ela vai gerir rendimentos, rendas de longo período, de longo prazo, numa carteira muito vasta. E essa empresa ela pode aplicar mal o seu dinheiro e quebrar. Então, se você for fazer uma previdência privada, procure uma instituição bastante sólida. Normalmente, aquelas que são vinculadas a grandes bancos, né, ou a bancos internacionais, elas têm uma solidez muito boa. Mas dizer qual que é a melhor, a previdência pública, ainda assim continua sendo aparentemente a mais segura, porque ela está vinculada ao governo, tá bom? Então você tem que enxergar sempre a previdência privada como uma forma de complementação da sua aposentadoria pelo INSS, pela Previdência Pública. Perfeito. Olha, uma pessoa que não quis se identificar diz o seguinte, ela faz hemodiálise desde maio e ela está aguardando um transplante de rim que será doado pela mãe. E ela pergunta, posso requerer a aposentadoria? Pode. Você vai ter que ter um laudo, se você fizer esse requerimento administrativo,
e o seu médico disser que você está incapacitada total e permanentemente para o trabalho, ele pode encaminhar você para uma aposentadoria por invalidez. Agora, você pode também buscar um benefício enquanto nesse período que você não pode exercer atividade remunerada. Mas você tem o direito, sim, de buscar o benefício. Tá certo. E mais uma aqui, doutor Marcelo, uma professora que também não quis se identificar. Ela vai completar 35 anos de serviço e tem 52 de idade. Ela já pode pedir aposentadoria? E ela teria perda se ela pedisse agora? Me ajuda a fazer a conta, 35 com 52 dá 80... 87. 87. Não, professora, a senhora pode, já passou do tempo, a senhora já deu 2 anos para o INSS, que a senhora não vai ver de volta. Então busque, a senhora vai ter sim a sua aposentadoria, inclusive na forma integral. Mas, como eu disse para o telespectador anterior, busque o mais rápido possível, tá? Porque ultimamente nem em direito adquirido a gente está podendo confiar muito nesse país. Verdade. Mais participações dos telespectadores que hoje têm a oportunidade de tirar dúvidas de direitos trabalhistas e previdenciários com o especialista no assunto, Marcelo Martins. Marcelo, tem bastante pergunta aqui, vou fazer algumas. O Rodrigo diz o seguinte: doutor Marcelo, o policial militar que faz trabalho extracorporação e ele tem vínculo empregatício? Ele tem vínculo empregatício? Ele pergunta. Se trabalhar como segurança particular, por exemplo? Essa questão do bico do PM, né, ela ainda tem bastante polêmica. A Justiça do Trabalho, ela reconhece, sim, o vínculo empregatício, obviamente, desde que não seja concomitante com a atividade policial. Mas alguns juízes, eles mandam oficiar a corporação. E aí você corre o risco de sofrer sanções da corporação. Mas o seu direito de ter o vínculo reconhecido, o vínculo de trabalho reconhecido, ele está garantido acima de tudo. Mais uma pergunta sobre aposentadoria aqui. Uma pessoa que não se identificou, tem 50 anos, é professor na rede federal e tem 26 anos de contribuição. E ele pergunta, quando poderei me aposentar? É uma pergunta agora muito indefinida, porque você está longe dos limites mínimos de aposentadoria, que seria 35 anos para homem, né? Então, lhe falta aí no mínimo mais 9 anos. E mesmo assim, se considerar a regra atual, com mais 9 anos, você teria 35 e 52, ainda faltariam mais 8 anos para ter o direito à aposentadoria integral, né? Você pode se aposentar aos 35 anos de contribuição, porém, se a somatória do seu tempo com a sua idade for menor que 95, aí você vai ter um fator de deflação da sua aposentadoria. Então, é uma pergunta bastante indefinida nesse cenário. Vamos aguardar aí a reforma da Previdência e ver o que vai acontecer. Tá certo. O Edson pergunta o seguinte, a mãe dele tem 75 anos e recebe a pensão do pai e quer saber se ela pode pedir aposentadoria por idade. Pode pedir aposentadoria por idade, mas vai perder a pensão. Hoje você não pode mais acumular benefícios, então tem que fazer um cálculo do que é mais vantajoso. Né? Se a aposentadoria for maior, abre mão da pensão e recebe a aposentadoria. Tá certo. Mais uma pessoa aqui que diz que é funcionária pública estadual e ela vai se aposentar em 21 de março do ano que vem. Tem como essas medidas, essas novas mudanças na Previdência, não deixarem ela se aposentar? Não, muito provavelmente não. Você está muito perto do direito, né? Existe uma coisa que a Justiça leva muito em consideração, que é a expectativa do direito. Normalmente, para aqueles casos de 1 ano, 2 anos para alcançar o benefício, a Justiça já considera como uma expectativa de direito. Muito menos no seu caso, muito próximo daí, qualquer mudança na legislação entraria em vigor só a partir do ano que vem e dentro de um período aí que se chama vacatio legis, né? Um período de espera da lei, não alcançaria você seguramente, pode ficar tranquila. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. A pessoa também não se identificou e diz o seguinte, gostaria de saber se a minha esposa, que recebe auxílio-doença via judicial há anos com problemas de LER nas mãos e nos braços, além de profusão discal, e já tem 59 anos, se ela tem direito à aposentadoria por invalidez.
Na verdade, ela tem o benefício do auxílio doença. Se foi concedido através de uma sentença judicial, enquanto não houver uma mudança nessa situação, nesse quadro de saúde dela, não pode ser alterado. O que você pode fazer é solicitar administrativamente a aposentadoria por invalidez. Aí, obviamente, a aposentadoria por invalidez põe fim ao outro auxílio. E não há problema nenhum de você fazer o requerimento administrativo, ele não influi em nada o benefício que ela já recebe por força de ordem judicial. E a gente vai ver mais perguntas aqui que tem chegado para o Dr. Marcelo sobre trabalhista e aposentadoria também. Ele diz o seguinte, não quis se identificar. Consigo sacar o FGTS sendo aposentado? Ele explica que ele está trabalhando como servidor público, mas não foi nessa empresa que ele se aposentou. Consegue, basta você levar a carta de concessão numa agência da Caixa Econômica Federal e aí os saques você pode fazer mensalmente daquilo que é depositado na sua conta vinculada. O João dos Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia, pergunta o seguinte. Doutor, pretendo entrar com a desaposentação, mesmo com essa decisão da Justiça. Alguns colegas que entraram já estão recebendo normalmente. Eles podem perder esse direito e voltar ao salário anterior? Vamos por partes, né? Você, infelizmente, talvez algum profissional queira entrar com essa ação. Vai ser um tempo perdido, um gasto desnecessário. Se você procurar um profissional sério, ele vai, infelizmente, dizer para você que não há possibilidade de entrar com a desaposentação. Não que você não tenha direito a outros tipos de revisão do seu benefício, mas a desaposentação, infelizmente, esquece, ela está fora de qualquer questão. Aqueles que já estão recebendo, esses atingiram aquilo que chama de coisa julgada. Aí não pode mais alterar. Em face desses, vai continuar sendo aplicado aquilo que eles já conseguiram. Tá certo. A Roseni tem 53 anos de idade e mais ou menos 20 de contribuição. E ela pergunta se compensa aumentar o valor da contribuição, se isso aumentaria a aposentadoria. Ela é autônoma. Roseli, como que é feito o cálculo para quem quer se aposentar, autônomo ou trabalhador da iniciativa privada? Quando você vai se aposentar, o INSS faz um cálculo global de todas as suas contribuições. Então, vai pegar lá valores de 25, 30 anos atrás, soma, converte-se a moeda, ajusta-se os índices e tira um fator. Se falta muito tempo para você se aposentar ainda, se você aumentar agora, você pode ter um ganho sim, mas acaba sendo um ganho muito pequeno, porque é considerado o fator global. E você não pode aumentar de 1 para 10, você tem que aumentar de forma escalonada. Um ano aumenta um, outro ano aumenta outro e assim sucessivamente até você alcançar o valor do teto do benefício. De qualquer forma, no ano seguinte à sua aposentadoria, você já vai cair o seu rendimento porque o reajuste não é igual ao reajuste do salário mínimo, tá bom? Então faça uma continha, dá para fazer uma conta aí, pelo menos um exercício aritmético para saber se vale a pena. De repente, essa diferença que você tem, esse aporte que você tem e pretendia usar para a previdência pública, use-o talvez para uma previdência privada ou um outro tipo de investimento de longo prazo. Tá certo. A Lúcia, de Caraguatatuba, em São Paulo, pergunta o seguinte. Ela foi mandada embora um dia antes de vencer o período de experiência, e estava em casa de atestado médico. Ela pode fazer alguma coisa? Lúcia, na verdade, durante o período de experiência, você estava afastada pelo atestado médico, tem que ser no dia seguinte, né? Você não pode ser dispensada durante o afastamento. Então, você teria aí um dia para discutir esse caso. Mas terminou a experiência, se o seu afastamento não foi superior a 15 dias, infelizmente, você pode ser dispensada sem nenhuma garantia.